Essa juventude que cresce agora, muito inteligente, com a capacidade absurda, elas estão dando acesso para pessoas que não podem levar elas para onde elas devem ir. Esse é o maior cuidado que eu tenho tentado ter e tenho me esforçado ter com minha filha. Eu acho que tudo é experiência que a gente tira aprendizado. Boa. Assim, tanto no acerto quanto no erro você vai tirar alguma coisa, né? Então é muito difícil você aprender resiliência se você não está exposto a um ambiente que está te tirando da zona de conforto. O conceito da diversidade, né? Quando você tem pessoas que você dá essa autonomia, vão trazer ideias novas. Se for só a tua ideia, você vai ficar solitário esse quadradinho. É isso aí. Não vai conseguir evoluir jamais, não tem muito pra onde. Autonomia com responsabilidade. É isso. E para que também as outras pessoas não entendam errado fora o que está combinado dentro, eu falo assim, ó, dentro da nossa sala de reunião, você pode me confrontar o quanto você quiser. Porque o problema de confrontar fora não é falar assim, porque as pessoas vão achar que eu estou... Não, é porque as pessoas podem usar isso de outra forma. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a episódio especial. Quem tá assistindo, quem tá maratonando, sabendo, a gente tá gravando na Semana do Cliente, agora em setembro, vocês estão assistindo agora depois. Então, com isso, já que é Semana do Cliente, convidados mega especiais para falar de gestão de cliente? Não. Você já conhece, que é para falar sobre quem são esses profissionais que fazem a diferença na vida de muitas pessoas, tá? Então, estamos aqui na terceiro episódio da 15ª temporada. Vocês viram que estão passando voando. Tem muita gente boa, mas hoje em especial, se a câmera estiver, já vem, ó, voltou. Teve um episódio muito especial, com muita energia, que aconteceu uma coisa no final, né, de acabar a luz no meio do episódio. Enfim, muita história bacana, mas depois vocês vão ter que voltar, ele vai falar de novo aqui, mas vocês vão ter que voltar. Mas hoje a gente está com convidados incríveis para vocês conhecerem um pouquinho mais e servir de inspiração para vocês. Antes de começar, para não esquecer, siga o canal, dê o like, compartilha, aperta o sininho. Não, são 5, não. Siga o canal, compartilha, sininho, dê o like e comente. Cara, toda vez Ok? a mesma coisa. Putz, cara, mas eu esqueço. É velha cachaça. Vamos colocar uma colinha aqui. É Vai uma colocar colinha, uma vou cola. colocar aqui, Põe uma boa. cola. Não esqueçam, tá? Então, antes de falar dos nossos convidados, eu gosto também de agradecer os apoiadores. A gente sabe que aqui o objetivo é levar esse conhecimento gratuito para todo mundo. E aqui a gente está falando de pessoas. Então a gente tem um cuidado muito grande quem está apoiando empresas com quem já trabalhou, até por causa da credibilidade, para a gente estar dentro desse ambiente. Então a gente ficou chique essa temporada, parceiros internacionais, a turma da Live Person, obrigado aí por estar apoiando essa temporada aqui com a gente. Eu brinco que a Live Person, assim, primeiro, você quer conhecer a empresa. A empresa tem 25 mil clientes no mundo, a empresa que inventou o webchat, vamos separar o tema de empresa. Mas o mais bacana é que eu cheguei a usar na época da Oi lá, porque vem com essa provocação de atendimento assíncrono de verdade. Putz, cara, aí a gente se relaciona de forma assíncrona hoje em dia, o WhatsApp. Se você conseguir implantar isso de forma real, um mega resultado. Então, parabéns, diversos cases de sucesso. Obrigado por vocês estarem apoiando. Também internacional, a A5 Solution, que já é um parceiro de longas datas, um dos principais parceiros de integração do país, de integradores de tecnologia, e tem soluções próprias. Nós, junto com a NICE,
Então, uma outra plataforma super conhecida, uma plataforma de call center, plataforma de analytics. Então, obrigado a turma da Nice aí, tá junto apoiando nessa temporada. A Uso Digital, que já tá com a gente desde a 5ª temporada, uma das principais plataformas de relacionamento digital do Brasil, e aí sempre ganhando prêmio aí da Meta com o WhatsApp. Vê se eu não esqueci, não posso esquecer de ninguém. Os nossos apoiadores, Cliente SA desde a 1ª temporada, Bidu desde a 1ª temporada, Podspace da produção desde a 1ª temporada, e a Uvo nessa temporada tá apoiando a gente também. Então, obrigado, Elisa e Carolzinha, por estar apoiando a gente, a minha consultoria de CX. E, para fechar, já esqueci, eu tava olhando aqui, pessoal, é isso mesmo, ó, como a gente vai gravando a Pluris, que a Pluris tá com a gente já aí, tá indo pra 5ª temporada conosco, e a Pluris a gente nem fala que é um BPO de boutique, né? Eu gosto lá do tipo de BPO porque parece que é um atendimento próprio. Eu fui lá e tem alguns clientes, você sabe que eu sou chato, estão lá dentro, tem lá, parecia o escritório da empresa, não parecia um call center, ele tá todo mundo junto. Então, para quem quer atendimento diferenciado, não é massivo, não entra em massivo, é só assim, cara, eu quero ter uma operação própria, e aí, quando eu falo, tenho Johnson & Johnson há mais de 20 anos com eles, Adidas há mais de 10 anos com eles, farmacêutica, milhar, então, empresa que fica há muito tempo sabe como é que entrega. Então, obrigado, galera. Então, olha o que vocês ajudaram a levar para essa turma, hein? Então vamos começar? Primeiro agradecer você, meu amigo. Primeiro de a gente conseguir encaixar a tua agenda e você prontamente topar tá aqui. Veio correndo, gente, de uma outra reunião para estar lá novamente. Obrigado por você estar aqui topado aqui. Não, obrigado. E agora pra gente bater esse papo com a galera. Vamos fazer agora do lado de cá, fazer uma isso. Do lado de cá a gente vai pescar hoje, né? Desculpa um pouco a voz, cara, agora voltando a morar em Curitiba, né? Pega numa segunda-feira 1 grau, na quinta-feira 30, não há corpo que aguente, ainda eu tô carregando um pouco ainda da garganta aqui. E ainda numa semana também de vários eventos, a gente fala sem parar, né? Então não tem jeito. Se fosse a minha voz, era por causa da cachaça mesmo. A minha, não. Eu acho que para quem não sabe quem eu sou Eduardo Morelli. Atualmente estou, né, como CEO global da Range Cars. Também muita gente conhece, não conhece, muita gente acha que é uma empresa que não é brasileira e é brasileira. Eu, inclusive, até conto como brincadeira, no momento da entrevista eu perguntei, mas eu posso morar no Brasil? Cara, não, sua sede é no Brasil. Eu falei, você é no Brasil? Então tem um pouco de síndrome de vira-lata nossa também. É verdade. E é uma empresa de dono, do CEO, que é um cara espetacular, inteligentíssimo, e foi uma das coisas que me fez apaixonar e fazer esse movimento da saúde. Estava na DASA, quando gravou, na DASA, exatamente. E fui lá para o Range Cars. E hoje eu tô aqui para botar fogo aqui. Eu vou deixar você fazer as perguntas. A sabatina, né? Vamos pra sabatina. Vai ser bom, hein? Mas tu viu, né? De novo aí, cara, super fera, super reconhecido no mercado e tá com esse desafio global super bacana. E aí você falou bem. Não tem que ter síndrome. A gente tem muitos profissionais incríveis atuando globalmente, tem muitas empresas brasileiras atuando globalmente. Por isso que a gente tá aqui para você conhecer quem são essas pessoas também, né? Então vamos lá conhecer nossos amigos. Mas antes eu queria agradecer, eu sempre gosto de agradecer aqui no início, duas coisas. Pela agenda executiva. Então nessa mesa, pessoal, estamos gravando em São Paulo, ninguém é de São Paulo. Eu sou do Rio, vim pra cá. Morelli tava em Minas, agora tá em Curitiba. PH e Sul, os dois. PH e Sul. Fabiano tá Fortaleza. Maceió. Então veio todo mundo, a gente aproveitou a semana do Quem Está Aqui para poder gravar e levar isso para vocês. Então gosto de agradecer a agenda executiva. Mas eu gosto mais de agradecer por vocês toparem compartilhar um pouquinho da vida pessoal de vocês para inspirar outras pessoas. Porque é muito normal no mundo executivo, vem aqui, faz um painel, participa do evento, fala do teu case, fala da empresa. Mas você topar, falar um pouquinho de você para inspirar pessoas que estão na dúvida ou nisso. Então, super, super obrigado a vocês terem topado, eu tenho absoluta certeza. A gente sempre sai daqui com a cabeça pegando fogo, imagino quem tá em casa, vai ser super legal. Então, obrigado. Para começar... Aqui a gente vai falar do Instagram que não existe. Já tem histórias de bastidores, vocês vão saber de Instagram, já tem muita coisa. Então, para começar rapidamente, vocês estão assistindo já sabem, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para as pessoas se jogarem o nome de vocês, como é que vocês costumam se apresentar em para equipes e eventos, só para a galera relembrar quem são vocês. Porque depois a gente arranca esse negócio de LinkedIn e vamos para a parte boa. Obrigado, meus amigos. Quem vai primeiro? Fica à vontade. Opa, vamos lá. Eu sou o Fabiano, né? Eu trabalho aí na área de atendimento há mais ou menos 20, 23 anos. Né? Mesmo o rostinho parecendo ter 60, foi um pouquinho mais jovem, né? Falar novo, eu sabia, eu já levantei a bola porque eu sabia que você ia cortar, né? 20, já te conheço há 20. Né? Eu tenho o privilégio de morar no Nordeste, né? Sou apaixonado por essa parte de clientes. Atualmente trabalho na Energisa, né? Uma das maiores empresas de distribuição de energia,
né? Então a gente vive um momento aí super de transformação no mercado, né? Um pouco do que as telcos viveram, né? Alguns 10 anos atrás aí o mercado de energia está vivendo. Verdade. E a gente é completamente apaixonado pelo cliente, a gente é completamente apaixonado pelo que a gente faz, né? Por todas as jornadas. Eu sou economista de formação, sou carioca. Flamenguista? Nada, jamais. Inclusive, eu tô comemorando que ontem o Vasco classificou, né? E domingo, eu sei que você é flamenguista, domingo a gente tem um encontro marcado, quando vocês assistirem isso, já teve esse jogo, vocês vão comentar lá. E aí, o Flamengo ganhou de 2, É ganhou isso, tudo, né? tá Então, vamos ver. Mas aí se o Vasco perder, a gente não conversa. Boa, legal. E aí eu sou economista de formação, depois eu fiz algumas MBAs e recentemente fiz um mestrado voltado para gestão de pessoas. Conduzo a área de atendimento, né, o contact center do Grupo Energisa. A gente fica em Eusébio, no Ceará, e também tem uma parte que fica em Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. Tenho 2 filhos, uma de 20 anos e um de 7, sou casado. Boa. Não, mas essas coisas a gente vai descobrindo. Não precisa falar Vai de tudo, descobrindo, não. Vamos né? descobrindo um pouco, né? E aí eu vivo em Fortaleza, já vivo no Nordeste há quase 20 anos, então é um grande privilégio. Show. Obrigado pelo E eu convite. tenho umas boas histórias também do Fabiano que a gente vai falar aí. Opa, vamos lá. E aí, meu... Não, esse aqui então, sem história, enfim, depois a gente vai falar. Bom dia para todo mundo, boa tarde, não sei Boa quando você noite, vai ver. madrugada, Boa noite, então, boa né, madrugada. Eu sou Alexandre Crespo, o pessoal conhece como Crespo. Tem uma curiosidade que na escola é Alexandre, em ambientes com amigos Alex, no mundo corporativo Crespo. Minha mãe me deu o nome de Alexandre e até hoje eu sou Alexandre para ela. E minha filha fez uma cartinha recente, Dia dos Pais, e meu nome é Alessandro. Então, eu tenho aí um monte de nomes, mas... É por aí. Então a gente chama de Crespo. Fique à vontade com o Crespo. Eu queria primeiro agradecer o convite. Obrigado. É um prazer a gente parar aí um tempo pra gente... Acho que relembrar a nossa história, da onde a gente veio e como é que a gente está construindo ela, é bem interessante. Faz com que a gente reflita e tenha condições de valorizar, né, cara? Às vezes a gente chega onde a gente chegou, se é que a gente chegou em algum lugar, a gente não lembra de onde a gente veio. Sou casado há 22 anos com a mesma mulher, é importante dizer isso. Alguém falou do Instagram. Sou pai de Helena de 10 anos. Eu também tenho a Helena. Legal. Tô morando hoje atualmente em Maceió. Na verdade, eu fico em Maceió e Sul. É uma cidade que fica ao lado de Foz do Iguaçu, chamada Medianeira. É uma cidade maravilhosa e, como o Fabiano falou, também sou assim fissurado pelo Nordeste. Tenho uma paixão gigante. As grandes conquistas aconteceram no Nordeste. Outros detalhes a gente vai falar. Não, a gente tava brincando aí, tá de verde, porque tava na Unimed aí. Sim. Tudo cheio de verde. Até o tênis é verde, gente. Seu cada Unimed. Até o tênis, relógio, tudo verde. Então, assim, na primeira pergunta. Não, antes da primeira pergunta, quer fazer a primeira? Não, pode fazer. Não, vou fazer, mas antes. Tá, você falou nome e o Fabiano também. Se for os amigos da escola, os amigos de infância da faculdade, tem apelido? Quem estiver assistindo. Quem tá assistindo lá fala assim, pô, não é o Crespo, não é o Fabiano. Eu lembro do meu que eu falei. Cara, assim, o cara vai falar, e lá o Fabiano Crespo? Não, ele vai lembrar por outro nome. Então acabou que o Crespo, ele virou meio que um apelido, por mais que seja sobrenome. E eu já tive alguns privilégios por ter o Crespo. Fiquei num hotel em Recife e no ramal aparecia o sobrenome Crespo. Eu fiquei 3 meses usufruindo do privilégio do jogador. Cara, mas isso nem com nome eu uso. Eu vou fazer, às vezes, uma reserva num jantar, eu dou um nome de alguém famoso. Meu sobrenome do meio é Lacerda. Várias vezes, quando o Thiago Lacerda tava bombando, eu falava assim, não, Eduardo Lacerda, você é primo do Thiago? Sou primo, eu tenho um primo que chama Thiago. Inclusive parece muito, né? Inclusive você parece com o Thiago Lacerda. Mas eu não sabia, só fui descobrir quando eu fui prestar conta no tri, né? Eu descobri porque me mudaram de quarto. Eu falei, o que aconteceu? A gente pensou que você era um jogador. É igual aquele do Michael Jordan, né? O cara chama Michael Jordan, todo mundo olha e fala, não é você. Já pensou que era. Mas apelido, cara, quem me deu apelido foi minha avó, cara. Lequinho. Por uma avó, Lequinho. Mas na escola era sempre pelo nome, nunca tive apelido. Nada, né? E aí, Fabiano, tinha ela também? Rapaz, falar de apelido é complicado. Eu tinha uns 50, rapaz. Eu acho que o menos complicado de falar aqui é cabeça. Aí eu acho que dá pra entender um pouquinho do motivo, né? E não tinha. Não, porque eu tinha uma frustração, porque o Wellington, porra, já era difícil. Capital da Nova Zelândia. Então, assim, mas não. Até porque, de novo, nessa época,
Todo mundo, quem não tinha apelido, todo mundo tinha, você sacaneava todo mundo, tinha, pô, por que só eu não tenho? E botava apelido, ficar puta era pior, então não tinha isso, né? E na família, onde eu morava, nem porque eu era o caçula. Porra, sem graça, todo mundo era igual pra todo mundo, né? Então era só cabeça mesmo. Se for lembrar, faculdade, escola, era cabeça. Ou tinha outra aí? Não, cabeça, e na atualidade eu acabo sendo chamado de carioca, né? Porque como eu moro no Nordeste, aí você vira o carioca, né? Pra todo mundo, né? Boa. E um comentário sobre o Nordeste que a gente tem em comum: a gente vive onde todo mundo tira férias. Né? Esse é o jargão de todo mundo, Esse né? é o jargão, né? É sexta-feira, começa as férias, termina no domingo. Toda semana. Eu não posso falar só esse comentário, que o mundo todo que é o Rio de Janeiro, o mundo todo quer ir pro Rio de Janeiro, eu moro lá, então eu não posso falar isso. Então vamos lá, a gente vai pra primeira então. Eu vou fazer. A gente tinha uma padrão que a gente fazia aqui primeiro, mas eu vou fazer ela de forma diferente. Você fala assim, queria ser, não queria ser. Não. A gente vai até perguntar sobre isso, mas eu queria falar o seguinte. Quando você pega hoje o Fabiano e o Crespo, quando você faz uma reflexão seguinte, hoje, dois super profissionais, pais, enfim, pessoas incríveis, o que remete ao DNA de vocês? Você fala assim, quando você relembra de hoje, fala assim, ó, isso aqui que eu sou, isso aqui que eu gosto de fazer, isso aqui é meu DNA. Quando eu lembro da minha infância, lembro dos meus pais, lembro de onde eu morava, isso aqui faz parte de mim. Porque a gente acaba aprendendo, evoluindo ao longo dos anos, mas a gente nunca deixa de ser quem nós somos. Na essência. Na nossa essência. E quando o pessoal fala assim, o Fabiano ou o Crespo, eles são assim, mas o que remete vocês à infância? Fala assim, cara, eu sou assim porque na minha infância, na minha vida, isso me trouxe pra cá. Essa pra pensar, vai você, né? Agora vai você. Mas eu acho que um pouquinho da obstinação, né? Inquietude, né? Eu trago isso lá da infância. Tinha muita vontade, né, de conhecer o mundo, muita vontade de sair, de olhar coisas diferentes, mas sempre tive muita vontade de ajudar, né? Então, quando eu era criança, eu tinha sonho de ser médico, né? E muito voltado para isso, poder ajudar as pessoas. Mas tinha alguém na família que era médico? Não tinha. Eu tinha uma curiosidade muito grande, né? Sempre achei muito bonita a profissão. Então, eu tinha na minha cabeça que aquilo dali seria alguma coisa muito diferente, né? E aí eu acabei não indo para essa parte da medicina, mas eu acabei vindo para essa parte da humanização, que é o atendimento. Mas Mas por que isso surgiu? Você tinha algum ambiente que você via isso acontecendo? Da onde surgiu esse estalo assim para você? Não sei, eu sempre tive vontade, sempre tive curiosidade, né? Todas as vezes que eu ia no médico, ou acompanhava minha mãe numa consulta, sempre me chamou muito a atenção pela importância que aquela pessoa tem, né? Ela consegue fazer diferença na vida das pessoas, né? Então quando mais jovem, tive que fazer um tratamento de saúde. Então, durante alguns meses ali, eu fiquei numa rotina de hospital muito forte. Então, eu consegui ver de perto como é que eles fazem diferença na vida das pessoas. Então, isso acabou me trazendo essa vontade muito forte, né, de ir para essa linha. Mas aí a vida me levou depois para um caminho um pouquinho diferente. Mas consegue ajudar, não. E é legal, olha como é que é legal quando a gente entende alguns cenários, né? Porque eu perguntei por quê, né? De repente, a gente tá falando das coisas nos bastidores aqui, a vida te leva. Você pode levar para um lado A ou lado B. Por você ter uma rotina intensa de estar ali, você podia, o mundo é mal? Não, não vou pro mundo é mal. Eu falo assim, cara, olha que coisa legal a pessoa me ajudando, olha que legal esse profissional me ajudando. Pô, eu quando crescer, eu quero ajudar as pessoas, e isso faz parte de uma experiência que não é boa, de você ter que ir pra médico, mas se transformou completamente. E eu tive uma experiência muito marcante, há uns 15 anos atrás, que isso só mostrou para mim que esse caminho seria muito interessante. Eu estava num voo e uma pessoa passou mal dentro do voo. E aí a comissária perguntou, né? Tem algum médico a bordo? Cara, saiu um menino de uns 20 e poucos anos, lá do começo do avião, e só correndo até lá atrás. A mulher estava tendo um ataque cardíaco e ele se jogou em cima dela e começou a massagear o peito dela e conseguiu salvar ela. Cara, então você vê, o cara estava numa viagem, né, e estava com a esposa lá, provavelmente de férias, etc. E aí você vê uma cena daquela e você vê como é que de fato faz diferença, né? Então ele estava no lugar certo, na hora certa, e conseguiu fazer a diferença na vida daquela pessoa e da família dela, né? Então são experiências que a gente vai vendo aí no dia a dia e que para mim me chama muita atenção até hoje. E que independente de cada uma da sua profissão, você ajudar e servir, você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Exatamente isso. Boa.
E aí, meu amigo, o que lembra Cara, o nosso amigo? DNA, né? É. O que, a resposta é fé, cara. Eu tenho uma Legal. família bastante espiritualizada, vamos dizer assim. Aham. Então a fé marcou a minha infância, né? E eu diria que esse DNA fé, ele é inclusive o meu combustível para eu continuar avançando e não desistir quando os vendavais da vida aparecem, que aparece para todo mundo. Sim, sim. Eu venho de uma família muito humilde, estudei até a 8ª série em escola pública. Aham. E eu diria que eu tive 2 mentores sem saber que eram mentores, né? Primeiro, a minha avó era um ser humano incrível, de uma fé muito forte, mas com a cabeça muito ventilada, sabe? Aquela senhora dos seus 50 anos, hoje não é mais senhora, né? Por favor. Mas no passado era uma senhora, Sim. que aí eu fui crescendo, ela foi virando uma senhora de 60, de 70, mas muito consciente, uma mulher muito preparada para a idade dela, né? Uhum. E ela era a pessoa que sustentou esse DNA fé em mim e na família. E eu tive, na minha escola, um outro mentor, sem dúvida esse vídeo eu vou mandar para ele, que é o professor Rodolfo, professor de educação física. Educação física. Educação física. Eu sempre me emociono quando eu falo desse cara. Mas imagina um professor numa escola de periferia, que eu nasci numa periferia, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. E eu estudava numa escola chamada Escola Estadual Bezerra de Menezes, e eu tinha um professor com DNA de fé que incutiu em mim um sonho, ou melhor, alguns sonhos, mas o primeiro sonho ele falava que eu podia ser o que eu quisesse, inclusive presidente do Brasil. Então, o meu primeiro sonho era ser presidente do Brasil, até meus 13 anos. Dos 13 aos 17, meu sonho era ser juiz de direito do trabalho. E depois de 17 em diante, eu fui sonhando com que fosse aparecendo. E aí para pagar boleto. Mas é muito interessante dizer isso, cara, porque essa fé, ela não me deixou desamparada e sem conectar e sem conexões. Legal. Era uma avó e, por Deus, acredito muito em Deus, colocou um professor no meio de uma periferia para conseguir conectar e falar assim, ó, enquanto você estiver aqui, eu vou ser o cara que vou te mentorar para você. Eu vou te empurrar. Eu vou te empurrar. E interessante que eu falei, cresci depois, né, saí lá da escola muito novo, me casei e tal, e eu tô pra ir até a escola com uma placa, que eu tô pensando qual placa, pra levar pra esse cara. Ele tá lá até hoje? Ele tá lá até hoje. E pra dizer pra ele a importância que esse cara fez na minha vida. Eu fui, obviamente, eu tenho um grupo com esses alunos da escola, alguns, cada um com seus corres, mas quem conseguiu alcançar lugares diferentes, e vamos dizer que privilegiados, fui eu quando você compara com os demais. E eu tenho certeza, cara, que o DNA Fé e a participação desse professor Rodolfo foi crucial para me ver. Então eu valorizo demais Que legal. a profissão de professor. Que bacana. Ó, e seguindo nessa linha do DNA, carioca. Né? Né? Mora longe, mas tudo... Eu, igual todo mundo fala, você é mineiro. Não sou mineiro. Eu sou paulista, mas já morei em Minas e hoje moro no Já tem... Mas morou mais tempo em Minas. Não, agora que a gente tá já em- vê pelo... porque sotaque. depois de um tempo eu também, nessas andanças de vida, eu deixei a família quieta e eu rodo. Porque não dava. Depois Só a não minha queria esposa raízes, me né? acompanhar também em 6 lugares diferentes, 6 cidades, dentro e fora do país. Uma hora eu falei, agora que o pequeno nasceu. Tanto que eu sou de São Paulo, minha esposa de BH, a Helena de 3 anos é de BH e o Gabriel de 8 é curitibano. Ó, Aniversário em cada estado, 1 ano aqui, 3 anos ali, 4 anos ali. Mas assim, da onde que começou essa parte, principalmente, o Fabiano falou um pouquinho, mas da onde que começou essa primeira atuação em questão do atendimento? Não necessariamente precisa ser, igual eu, por exemplo. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi como operador de call center na TIM Maxitel lá em BH. Eu era terceirizado, etc e tal.
Mas antes disso, eu você lembra do produtor de banda de pagode? Foi. Produtor de banda de pagode. Mas essa parte do atendimento, onde é que vocês tiveram esse primeiro contato com isso de relacionamento, de servir, de poder ter essa troca com o cliente que virou aonde virou hoje? Até nessa pergunta também fala assim, como é que você ganha só pra saber, o primeiro dinheirinho de vocês. Independente de profissional, só pra depois, na hora que conectar com esse Deixa você pensar agora. Do atendimento pra ver se era com o cliente. O dia que eu falei que eu era produtor de banda de pagode, ele falou, não, mostra fotos. Eu podia falar aqui vários DNAs, né? Mas só tem um, eu escolhi a fé. Mas eu sou filho de uma mãe vendedora, Avon, Hermes, Natura, Boticário, enfim... E de um pai serralheiro, né? Foi torneiro mecânico, serralheiro. E minha mãe, vendedora nata, né? Quem vendeu Avon, vendeu é vendedora raiz. E com 8 anos de idade, minha mãe, além de vender tudo que eu falei, ela vendia Yakult, leite fermentado, e ela empurrando o carrinho. Então eu me tornei um vendedor acompanhando a minha mãe. Minha mãe se chama Iassanã. Figuraça. Mas uma mulher extremamente batalhadora que me ensinou a vender. Então, quando você pergunta aonde começou meu CX, ou onde começou minha história com atendimento, começou com 8 anos, por incrível, vendendo Yakult e negociando, porque na época o Yakult ele tinha um preço no rótulo. Eu lembro como se fosse hoje, 16 centavos. E a gente tinha que vender. E na época o leite fazia concorrente. 1 litro de leite era 15, 18. Então a gente tinha que dizer a importância de comprar 50 ml a comprar 1 litro. E minha mãe era os lactobacilos do Yakult, era meu amigo, era impressionante. Então eu começo muito novo vendendo Yakult com minha mãe. Com 13 anos eu entro numa loja de roupas na cidade, no centro da cidade, e eu vejo dentro da loja, aquelas lojas com parceria com o McDonald's, que você tem uma conexão, e eu falei, cara, o McDonald's pode ser o início de carreira interessante, mas eu não queria, aí é preconceito, eu não queria ficar na minha cidade, porque eu sabia das limitações da Baixada Fluminense, e eu falei, eu vou para o centro do Rio de Janeiro, porque eu quero ser McDonald's lá, no centro, que lá em algum momento algum empresário vai ver a minha capacidade de venda e eu vou. Eu sei que eu fui com 13 pro McDonald's, Rio Branco, número 100, aquele de esquina. Entrei com 13 anos de idade, com 13 anos eu entro, o DNA da fé, eu falo, Deus, eu quero em 3 anos ser gerente disso aqui. De 13, com 15 para 16, eu ponho o uniforme de gerente do McDonald's. Meu primeiro salário na época de 94, né? 93 para 94, que era a época do cruzado, Cruzeiro pro Real, não lembro, R$8.000. Pô, me fala o salário do lá de trás. E eu faço o movimento de começar a atender aí. Eu diria, comecei com minha mãe, loja de roupa, e o McDonald's foi a maior escola para mim. Melhor. Quanto foi a promoção? 15, 16 anos, né? 15 para 16. Então, tá bom. Porque vamos ver quem bate porque teve que passou aqui a 10, a primeira foi com os 13 anos de idade dela. Só que foi uma promoção não formal, né? Quem assiste lá da André Rezende, da Sky lá, que teve com... E eu só queria fazer um corte. Dentro dessa loja de roupas, cara, minha mãe foi um fenômeno para vender. Alguém da loja a pessoa que passava a roupa da vitrine faltou e o cara do estoque faltou. E eu era o cara que ficava lá na frente fazendo embrulho de extra Natal. O cara falou, sem pedir. Eu fui lá pra minha avó, fui ensinado a passar, passei todas as roupas, botei na vitrine, ajeitei a vitrine e comecei a fazer o movimento do estoque, botar pro cor. O cara foi lá e me promoveu. Depois a gente volta nesse assunto. Você é de que lugar do Rio? Sou de Niterói. Ah, pensei, porque eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de São João. Só vou dar assim, carioca, São João Baixada. O que é isso? Mas e aí, Fabiano? Não, você ia complementar alguma coisa? Não, depois eu pergunto, que é uma outra puxada. Nossa, tem uma curiosidade, eu comecei no McDonald's também. O primeiro dinheirinho foi do McDonald's. Então você sabe que atendimento, mas
principalmente chapeiro do McDonald's. Cara, o que é isso? Depois conta a história da chapa, Canchel. O que é isso? E é interessante porque assim, o McDonald's é uma grande escola, né? É uma grande escola. Só quem viveu lá dentro sabe como é que funciona. Tudo que a gente está discutindo hoje Já existia. já existia, desde o processo, cara, que você vai ver melhoria contínua. Avaliação de E hoje a desempenho. gente sabe o nome de tudo, mas na época pra gente era trabalho, né? Mas, Passar o esfregão no formato de 8. é isso, eu lembro, o meu primeiro dia de emprego foi exatamente isso, cara. O cara me deu lá um esfregão e ele falou, cara, você tem que limpar todos os rodapés aqui da loja. E eu passei um dia inteiro limpando os rodapés. Aí algumas semanas fazendo isso, aí você limpa banheiro, etc e tal. E nesse limpa banheiro, você tá passando pelos clientes. Então ali você já começa, de alguma forma, a ajudar o cliente, né? Então, manter o banheiro limpo é uma forma de um CX. Né? Você tem que manter o ambiente adequado, né? Isso aí. E aí depois eu fui para dentro da cozinha, né? E aí lá era muito interessante porque tem um processo muito bem amarrado, né? De começo, meio e fim. É um nível Quantidade, temperatura. tudo, rapaz. É um nível de processo muito forte que um erro que você tiver, você para a cozinha. É isso aí. Né? Então você aprende muito sobre processo, sobre time. E também fiquei no balcão, né? Durante algum tempo. Então essa foi a minha primeira experiência. Foi McDonald's na veia também. Maneiro. Eu tinha 16 anos. E na ali. época de escola, você fazia alguma coisa também? Eu te aproveitava e ganhava o dinheirinho também com a turma da escola? Não, o meu avô, ele tinha um barzinho, né? No bairro onde eu cresci. Então eu ficava ajudando meu avô ali para poder ganhar dinheiro para jogar sinuca. Né? Então tinha sinuca ali. Mas o primeiro emprego, de fato, foi McDonald's, né? Então, muito orgulho de ter passado por isso, porque o McDonald's, ele é uma grande escola, né? A gente vai falar mais à frente das outras que vêm depois, mas todas elas te marcam de alguma forma. Não, e é legal hoje vocês dois, até já emenda já a segunda sua, porque olha o orgulho, o quanto a ralação fez vocês serem que vocês são hoje, a base, né? Porque a gente discute muito hoje. E, de novo, não gosto de generalizar a nova geração, não, porque tem gente que quer trabalhar ou não. Isso que eu ia puxar, tá? Mas assim, então, e aí você vai, então você puxa. Mas é o tema assim, a ralação é bom, e tem gente assim, não, a ralação é ruim. Olha o quanto a ralação é bom para formar, e acho que esse é o nosso propósito para quando olha os grandes executivos que vêm aqui. Achar que olha a importância, não é na relação do tema de pena, não é nasci de pouco, não é. A relação com orgulho que fez com que vocês fossem profissionais gigantes. Mas então já manda. Vai. Não, é igual, puxando mais outra coisa, assim, do mesmo jeito, né? Eu pude ao contrário, eu pude vir de uma família muito bem de vida, sempre. Mas desde o início, a questão da minha mãe, principalmente, cara, there is no free lunch, amigo. Não tem mesada, não tem isso, vai ralar, vai fazer. E eu acho que isso fez, né? O Wellington conhece, eu tenho um irmão que é country manager da Copa, o outro é vice-presidente da TIM, eu tô hoje lá na... Então a gente conseguiu se realocar dessa forma, mas tudo também é da criação, independente se é super baixa renda ou se é super alta renda, tudo vem da onde vai dando esse direcionamento. Perfeito. E aí é muito legal. Aí o outro ponto que eu ia falar é exatamente o que você falou de passar roupa, etc e tal, que na nossa época, né, todo mundo velho aqui, mas a gente não pedia nada em troca por ser proativo ou fazer o trabalho do outro. Pra gente era quase um negócio meio que... Cara, pra roda girar, é pra fazer. Precisa aquilo rodar, o meu não roda, então a gente tem que fazer. E não era todo mundo que fazia isso. E quem fazia se destacava, e quem se destacava tá aqui onde tá. Aí eu puxo um pouco pra geração de hoje. Tem muita gente boa hoje na geração. Tem gente inteligente demais, tem cada... Cara, tem jovem aprendiz que eu pegava 10 anos atrás, que eu pego hoje, que eu falo assim, cara, esse cara era um trainee de 10 anos atrás, é um jovem aprendiz. Verdade. Mas ao mesmo tempo, tem um cara que... O que eu vou ganhar com isso? Tudo que você pede um pouco além do que ele já faz no dia a dia, mas o que eu vou ter em troca? Tá, se eu fizer isso, qual é o meu próximo passo? Parece que sempre tem que ter alguma coisa em troca. Não era igual a gente fazia. Tem muita gente que faz, não generalizando, mas de forma muito... fluida, entendeu? Muito, muito automática, né? Verdade. Aurélio, já emenda alguma pergunta. Eu vou te fazer, eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou te falar uma coisa. Entendi. Ó, eu tenho uma filha de 10 anos que é a Helena, né? E eu vou te dizer que o maior desafio e o maior privilégio é a gente ser pai, né? Só é quem é pai e é mãe, obviamente. A gente nunca vai alcançar o amor e a dedicação de uma mãe, mas também nunca vou entender também o sentimento de um pai, né? Mas é a gente que leva pro mundo. Não tenha dúvida.
E quando você fala dessa coisa da importância, né, da proatividade, etc., a minha filha, naturalmente, existe um DNA da fé e existe um DNA da venda. E minha filha já é vendedora com 10 anos de idade. Meu sonho era que a Helena fosse médica, pelos motivos óbvios, né? De onde eu vim, a experiência que eu tive, enfim. E Helena falou pra mim uma vez que seria médica, eu já fiz um plano total do que eu vou pagar, e para onde ela vai e tal. E a Helena fez de 9 para 10 e falou, pai, quero ser vendedora. E eu entendi perfeitamente ela querer ser vendedora, e eu vou investir nela para ser vendedora. A gente estava, eu e minha esposa, sou casado com Virgínia, não falei o nome, para que não haja nenhum problema. Eu falei, a gente tomou a decisão, Helena é uma criança, é uma geração que vai para uma inteligência absurda, e não é a minha Helena, são todas as Helenas, todos os Joãozinhos, todos os Rodrigos, etc. Então a gente que vem de uma geração que não é a geração atual, você fala, cara, é muita potência. E a gente começa a tentar colocar na cabeça dessas crianças o inglês, a dança, a música. E por serem inteligentes, Helena falou, pai, parou numa mesa como uma adulta e falou, eu sou burra, né? Por quê, filha? Cara, você me coloca pra fazer tudo. Ou seja, eu não sei nada. Não sei nada. E aí eu entendi, deixei só no inglês e eu vou responder a sua pergunta. Essa proatividade hoje que ela não tem, e ela não tem por várias variáveis, eu tenho uma teoria. Essa juventude que cresce agora, muito inteligente, com a capacidade absurda, elas estão dando acesso para pessoas que não podem levar elas para onde elas devem ir. Então, esse é o maior cuidado que eu tenho tentado ter e tenho me esforçado ter com minha filha. Antes de ontem, nós estávamos falando sobre pegar a Helena e já ensinar a Helena o empreendedorismo. A Helena já tem a conta dela, já tem o cartão dela no banco de cooperativa e a gente vai abrir uma loja e-commerce para a Helena. Cara, isso é exploração infantil. Não é. A minha filha tem o desejo de ser vendedora e ela vive isso, e a cabeça dela tem um pedaço de criatividade absurda. Ou ela vai ficar vendo a internet e YouTube que não vai levar ela a lugar nenhum, ou eu vou colocar ela para vender. E aí o que eu quero concluir é essa ausência, onde a juventude atual não tem a capacidade de entender que o trabalho árduo ou um trabalho consistente é o caminho. De novo, é porque falta, e aí eu vou botar a responsabilidade para os pais, conseguir colocar os filhos na mão ou próximo, numa relação de pessoas que vai conseguir levar ela para um caminho correto. A gente está liberando os nossos filhos para um grupo de pessoas que não vão levar eles para o acesso correto. Ou seja, a Helena, eu vou dar para a Helena a capacidade dela entender que ela vai dar acesso para quem vai levar ela para aquilo que ela de fato sonha. Do contrário. E aí, tem alguma experiência, até pra gente ir pro nosso lado, senão daqui a pouco, só pra gente não fugir, vou dominar o mundo, tem que pegar. Foi um ótimo exemplo da Helena pra trazer coisas que acontecem com a gente, né? Eu acho que essa discussão ela é riquíssima, né? Assim, eu acho que a gente vive o encontro de gerações que tá aí no dia a dia, né? Dentro das empresas, no nosso cotidiano, na vida, né? Eu também tenho uma filha de 19 anos, é muito parecido com a cabeça que você falou. A grande diferença que eu percebo é que eles têm uma oportunidade que talvez a gente não teve, né? Então, assim, a gente hoje consegue proporcionar de alguma forma aquilo que a gente teve que buscar, né? E nesse momento de buscar alguma coisa a mais, a gente acabou aprendendo, mas com um preço muito alto, né? Um nível de amadurecimento que teve que ser muito precoce, né? A gente teve que aprender inglês no decorrer da nossa trajetória, a gente teve que fazer faculdade, em alguns momentos, no meu caso, pagando a sua própria faculdade, coisas diferentes do que a gente tem hoje, né? E recentemente, né, quando eu fiz lá o mestrado, a gente estudou muito sobre esse choque de gerações, e daqui a 20 anos a gente vai estar discutindo de novo o choque de gerações. Isso não vai mudar, assim, não tem melhor, não tem pior, né? Assim, o ponto que eu vejo de ruptura é nós, né, aqui na casa dos 40 e poucos anos, tá, acho que todos aqui estão nessa. Eu não, 31. 31, de empresa, né? A gente é a primeira geração que teve acesso à internet já depois de adulto,
né? 2001, verdade. 2002. É. Eu já tinha Muito bem 20 lembrado. anos, né? Então, a minha filha não, minha filha Nasceu. nasceu. O meu filho de 7 anos, então, cara... Olhar essa questão do acesso como um copo meio cheio, né? Não Isso, É, exato. é. Qual que é o grande desafio que eu percebo, né, no dia a dia, né? Porque quando a gente fala de liderança, né, que se discute muito sobre isso, a gente pratica isso dentro de casa, né? Então, como é que a gente faz para dentro de casa ensinar? Tem até um meme no Instagram que eu morro de rir quando eu vejo. Como é que a gente vai explicar para os nossos filhos que a vida não é difícil se a deles é fácil? É difícil, né? Então, assim, tem um grande desafio da Muito bem, gente verdade. tentar. Eu achei muito interessante que o Morelli comentou, assim, vim de uma boa família, mas a minha mãe sempre teve regras muito claras. Então, ou seja, quem não vem de uma família muito melhor, de condições financeiras, precisa ter uma disciplina muito maior. E aí a gente teve que se destacar pela disciplina, por isso que eu falei da obstinação. Perfeito. Com a minha filha, não. Minha filha está na Austrália nesse momento fazendo intercâmbio, né? Estudando inglês, aperfeiçoando, etc. e tal. Com ela, não. Com ela a gente tem que ir dosando ali a expectativa e a visão de mundo dela, né? Então, por isso que para mim é muito importante essa discussão, porque a gente tende, né, hoje no dia a dia a falar, o cara que tem 19 anos hoje não tem a mesma disposição que a gente tinha com 19 anos. Tem nada a ver, é só perfil diferente. Ele tem, só vai para outro caminho. E é um ponto importante que você falou, Fabiano, que é o seguinte, e aí para quem tá assistindo, é o copo do meio cheio, meio vazio. Não, porque na minha época era diferente. Não, parem com esta porra. Comparar assim, pra quê, né, cara? Assim, cara, você deu ótimo. Daqui a 20 anos vão ter. Como é que você se adapta? Como é que isso você. mesmo. Não adianta você querer ensinar de um jeito. Mas o mundo é outro, o que cara. você tá falando é engraçado. Esses dias alguém falou pra mim, quando a gente ia fazer trabalho de escola, a gente pegava o Atlas, você lembra? Hoje o cara vai fazer o seguinte, já que você tem agora o GPT, e você vai consultar sobre uma coisa, você já fala assim, GPT, faz um resumo do Atlas pra mim. Aí já come tudo, entendeu? Só que aí as perguntas já são diferentes. Eu lembro, meu irmão dava aula acho que ele tá com a turma agora, não lembro. Ele falou uma vez isso, e eu ficou na minha cabeça, eu nunca fiz isso quando eu dava aula. Que ele chegava pra turma e falou, chegasse, como é que vocês querem? Vocês querem prova normal ou vocês querem prova em grupo? A turma que já conhecia ele falava assim, não, normal, não quero em grupo não. Porque na verdade, a forma de perguntar hoje em dia já vai ser diferente. Não vou ser assim, você vai construir um problema, não vou falar assim, responda o que é isso você fazer em grupo. Não vou agora pegar hoje do chat GPT, não, me dá aqui, cara, a informação não é essa. Você tem que falar o seguinte, eu tenho diversos problemas que eu tenho que mudar e o chat vai dar de outro jeito. Por isso que a gente tem que se adaptar, e todo mundo. Porque na época, até uma discussão na época da Oi, esse boom do digital, eu estava discutindo com os gestores mais antigos. Essa molecada nova. Mas que molecada nova? Você pode se adaptar também ter esse perfil. É isso. Eu não sou obrigado a contratar a pessoa nova. Sim. As pessoas podem se adaptar desde que queiram, porque isso é o maior problema. É isso. Só que também nem tudo é certo. Tem muita coisa que erra e a gente erra. E aí nessa linha do erro, o que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Hoje estão onde estão, todo mundo conhece, família, pai, enfim, tudo bem. Se você tivesse que escolher uma das páginas do livro de erro, porque assim, erro de... Em 100 milhões, algum com pessoas, porque quando a gente acaba deixando legado positivo nas pessoas, nesse momento a gente nem sempre acerta. Vocês têm algum caso de assim, putz, isso aqui eu errei, vacilei e que serviu de aprendizado? Sem precisar citar nomes, que assim, putz, cara, essa aqui até para as pessoas saberem que grandes executivos realmente também erram e apesar de saber que existe um livro, né? Algum erro que vocês falam assim, pô, isso aqui foi uma cagada que fizeram comigo, eu aprendi. Vou até fazer perguntas, aproveitar as duas para vocês responderem. Tem muita pergunta, dá pra ir. Seja um que você fez ou que algum líder fez com vocês, fala assim, putz, isso aqui foi uma bosta, mas aprendi o que não fazer. Rapaz, eu acho que a gente vive isso todo dia, né? Todo dia. Não, por isso que eu perguntei um exemplo pra... Eu não erro todo dia. Por isso que rapaz, o dia que a gente parar de errar, eu acho que vai perder o propósito, né? De a gente viver, tem que né? tentar viver. Então, assim... mas calma aí, evita erros evitáveis, né? Então, é isso que eu ia entrar. Tem aqueles erros que são evitáveis e os que são tolerados. Né? Tem coisas que são inegociáveis. Né? Então, assim, e lógico que em mais de 20 anos de carreira, né, eu já tive exemplos, tanto positivos ou negativos, né, falando de um erro negativo que tenha
tenham feito comigo. Eu acho que quando eu já fui, por exemplo, contratado numa empresa para ser o líder principal daquela empresa e sempre tive as mãos completamente amarradas sem nenhum nível de autonomia, né? E aí eu lembro lá da frase, né, célebre lá do Steve Jobs, né, cara, não que a gente está muito perto disso, a gente muito abaixo do que ele foi, mas você contrata um cara para liderar alguma coisa, tem que deixar ele trabalhar. Sim. Né? Então, assim, isso aconteceu comigo, então foi um momento de excelente ponto de autonomia. E foi um ponto de aprendizado absurdo, né? Porque você desenvolve muita resiliência, né? Esse negócio de que a gente aprende no dia a dia não é verdadeiro. A gente aprende, na verdade, no mar, né? Marinheiro bom é criado no mar que está mais nervoso, lá no Mar do Norte, etc. e tal. Então eu aprendi muito de resiliência nesse momento, né? Com essas pessoas que na época eu tive que lidar, pessoas que só viam a parte vazia do copo, né? Então isso é muito difícil, né? E aí isso me remete uma vez uma frase que eu ouvi, né? Não é porque a gente aprendeu apanhando que a gente ensina batendo. Sim. Né? Então isso me ajudou muito na parte da humanização. Então eu quando olho hoje da minha equipe, eu tenho pessoas de 60 anos a 17 anos, 16 anos de idade. Então essa parte de humanização para mim ela é muito forte. Esse foi um bom exemplo que você deu aí de autonomia, que não teve autonomia. Né? A falta de autonomia ela acaba tirando completamente, né, o propósito, né, a sua vontade de estar ali e de fazer diferente. Como é que você vai inovar num ambiente que você não tem segurança, né? Então isso a gente fala muito. E olhando aí até para a parte de erros que a gente também comete, né, em alguns momentos de colocar pessoas que a gente acreditava naquele potencial na cadeira errada. Quantas vezes a gente tomou uma decisão, né, de colocar uma pessoa que era um excelente, por exemplo, coordenador, tu bota o cara numa cadeira de gerente, você perde um ótimo coordenador e não ganha um bom gerente, né? Ou por uma necessidade pontual, por alguma coisa que você tinha que fazer. Então você acaba prejudicando de alguma forma tanto o teu negócio, como você prejudica a própria carreira da pessoa. Já teve exemplo desse, de colocar e falar assim, putz... Já tive, e você acaba, né, trazendo essa carga de certa forma, porque você percebe isso, né? Depois de um determinado momento, você percebe, cara, a decisão não foi a melhor tomada, né? Então, esse é um exemplo de diversos que a gente poderia trazer aqui no dia a dia. Esse é um que marcou para você. Esse é um que marcou muito, porque como eu tenho essa veia muito voltada, né, para a humanização, como sou fissurado em clientes, né? Para mim, resolver a vida do cliente é fundamental. Para mim, você não resolve a vida do cliente se você não tiver um corpo de colaboradores completamente feliz, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz em ver os últimos 15, 20 anos a evolução, né, da experiência do colaborador. Né? Então, assim, ainda está bem distante, mas evoluiu. Mas melhorou muito, né, Wellington? Quando a gente olha, pelo menos no meu começo de carreira, né? Quantos chefes, na época, a diferença de líder e de chefe, quantos chefes você não teve que davam um soco na mesa? Né? Hoje isso hoje é impraticável, né? Isso não é aceitável. Fato. Né? Então isso acaba ensinando a gente, né? Mas tinha de todos os tipos de soco. Né? Bom. Porque hoje, culturalmente, né, globalmente, hoje um soco às vezes é um elogio. É um elogio. Mas assim, até para resumir, né, assim, eu acho que tudo é experiência que a gente tira aprendizado. Boa. Né, assim, tanto no acerto quanto no erro você vai tirar alguma coisa, né? Então é muito difícil você aprender resiliência se você não está exposto a um ambiente que está te tirando da zona de conforto. Né? Tem que ser hostil, né, em algum momento, né? E por mais que a gente queira romantizar em algum momento, gente, a gente trabalha em empresa. Empresa, a última linha, ela é importante. Se essa linha não estiver boa, a empresa fecha. Aí é muito pior. Aí não tem para todo mundo. Isso, não tem humanização, não vai ter crescimento, não vai ter nada, né? Então, esses são os meus dois exemplos aí, tanto positivo quanto negativo. Então, só para reforçar aí, até quem está assistindo, esse tema de autonomia, tem gente, não, tem a liderança para me ajudar a tomar conta. Não é ajudar a tomar conta. Não, é outra coisa. Você tem equipe de liderança, não é para isso. É isso. Você tem que dar, até para poder... Acho que aí é o conceito da diversidade, né? Quando você tem pessoas que você dá essa autonomia, vão trazer ideias novas. Se for só a tua ideia, você vai ficar se alimentando nesse quadradinho. É isso aí. Não vai conseguir evoluir jamais, não tem muito para onde fugir. Eu falo muito da questão, e Crespo, vou passar para você, eu falo muito da questão da autonomia com responsabilidade. É isso. E para que também as outras pessoas não entendam errado fora o que está combinado dentro,
Eu falo assim, ó, dentro da nossa sala de reunião, você pode me confrontar o quanto você quiser. Porque o problema de confrontar fora não é falar assim, porque as pessoas vão achar que eu estou... Não, é porque as pessoas podem usar isso de outra forma. Sim. Mas eu falo muito com a minha equipe assim, ó, quando eu tenho uma decisão tomada, eu vou trazer pra mesa. Me confrontem. É isso. Se vocês não concordem, não concordem. Não deixem eu fazer alguma coisa que vocês acham que existe um erro ali impregnado. Eu não sou aqui o mestre dos magos pra saber de tudo, não. Cara, eu aprendi demais isso. Dar autonomia com responsabilidade, logicamente não virar liberdade, às vezes quando transpassa um pouco, né? Mas ao mesmo tempo você deixar esse limite, cara, isso é saudável. E é muito legal, Maria, porque quando você faz isso, você deixa a coisa um pouco mais horizontal, né? Isso. E quando fica horizontal, então a divergência, ela gera discussão positiva, né? E aí sua carga de trabalho também, entre aspas, responsabilidade diminui. E o que você está fazendo de crescimento para aquela pessoa para amanhã poder te substituir é um negócio. isso. Boa. Não há curso que faça isso. É isso. E aí, qual exemplo bom? Conta o caso bom aí. De erro, né? De erro. Só porque tu falou Mestre dos Magos, eu gosto muito de, algumas vezes, discutir a teoria do Caverna do Dragão, né? Que aí, assim, dentro dessa linha, Eu falei por causa ele disso. vai te dar o apoio, mas o que eu faço? Não, quem resolve é você. Resolve você. Eu te provo, eu não te dou a resposta final, né? Boa. Não, eu vou errar, a gente vai errar sempre. E a gente, eu costumo dizer para minha equipe o seguinte, que eu não avalio a minha equipe só pelos acertos. Eu avalio a minha equipe como que ela se comporta através dos erros. Qual é a atitude que você tem depois que você errou? E qual é a intenção? E qual foi a sua intenção acho que que levou ao seu a erro? palavra intenção é importante. Mas tem um erro que eu cometi muitas vezes. E eu sou, às vezes, propenso a cometer de novo. Que é a falta de sabedoria em não avaliar a cultura da empresa antes de você entrar. A gente negligencia muito isso. E isso tem uma importância absurda. Às vezes a gente vai pela marca. A gente vai pela marca, a gente vai pelo salário, a gente vai porque alguém disse que é muito bom. E essa cultura, eu vou dizer inclusive o inverso. Então eu acho que eu tenho um erro. Quando eu entrei em algumas empresas sem avaliar a cultura, e eu não estou dizendo avaliar a distância, porque por mais que você avalie a distância, você nunca vai ter propriedade para avaliar a cultura, né? Você vai, você até lê alguma coisa, vê, porque para mim a cultura são as pessoas, obviamente. Mas existe a cultura que está escrito do passado, de quem fundou, etc. Mas existe um erro quando você entra. Então, exemplo. Eu tenho um método de trabalho, um modelo de trabalho e uma velocidade no trabalho. Eu poderia dizer que um dos meus erros é a minha velocidade, combinada com a falta de sabedoria em avaliar a cultura. Porque quando eu entro numa empresa, ainda que eu não tenha feito um movimento antecipado de avaliar a cultura, eu sou obrigado, cara, entrar e falar assim, deixa eu entender essa cultura. Essa minha velocidade serve para essa cultura? O meu direcionamento e a minha autonomia serve para essa cultura? Será que eu não tenho que preparar essa autonomia para adaptar a esta cultura? Será que a foto para essa empresa serve? Será que eu falar daquele ex-presidente serve para essa cultura? Será que a forma como eu me visto, infelizmente, serve? E aí, é óbvio, eu dei vários exemplos da cultura, mas o que eu mais errei é pegar o que deu muito certo aqui e replicar pro outro. Meu irmão, e porque a gente, inclusive, tem pronto, Moré. Tá pronto, eu tenho um método, eu tenho inclusive o PPT, cara. E aí, eu tenho tá pronto, eu mudo só a logo e a cor, né? Pra ser mais próximo. Então eu diria... Aí eu acho que a Helena vai errar menos. Eu falo muito da Helena porque ela é um grande norte para eu falar, cara, conseguir acertar com alguém. Porque quando você fala assim pra sua equipe, ó, não erra de novo não, segura a cultura, você até tenta alcançar, mas dificilmente você consegue. Por quê? Porque eu acho que a gente só aprende errando. Errando, de novo, para evolução. Para evolução. Eu queria só para evolução. Eu queria concluir dizendo o seguinte: enquanto a gente não tiver essa humildade, essa simplicidade de entender o que você iniciou falando, são executivos, são diretores, são CEOs que vão falhar.
E se a gente tá falando antes de começar o podcast, o quanto que a gente precisa lidar com gente que reconhece que erra e não tem problema em dizer que erra, desde que tenha a responsabilidade de não permanecer no erro. Então eu diria que a cultura... E o inverso, né, eu errando pra lá, é o inverso também. As empresas hoje precisam entender a minha cultura. Quando eu falo a minha cultura, quem sou eu? Sim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque elas vão lá e contratam o Crespo que tem esta velocidade, o Crespo que tem esses... Da mesma forma que eu avalio a cultura de tudo que essa empresa fez numa jornada de 50, 100 anos, eu tenho um LinkedIn, eu tenho um também tempo... é difícil na empresa. Que é também difícil. E aí ela faz qual o movimento? Deixa eu ir conhecendo. E aí aquela famosa história. Não se tem PDI, não se tem feedback, não tem aproximação, não tem conversa. Aí você fica... Você erra porque não avaliou a cultura. E quem faz sua gestão erra porque não consegue avaliar a sua cultura. Mas eu já tive empresa que eu fui chamado nos primeiros meses e falou assim, calma, vai devagar. Eu imagino. Eu falei, cara, mas você me contrataram. Algumas, pra isso. Não, mas calma. Calma. Já emenda... Ó, eu não falei que vai rápido, a gente já passando aqui de 1 hora, a gente vai chegando de 1 hora. Já Eu ia manda até uma aí falar, pra ele. diante de todos esses, né, o que a gente está vivendo aí no mercado, né, diante de toda essa transformação de geração, diante de toda essa transformação de tecnologia, a gente não tinha isso há 5 anos atrás, todas essas facilidades. O que vocês estão vendo de futuro no profissional de vocês, junto na equipe, pode ser na empresa que vocês estão como profissionais, como é que vocês estão se preparando para essa Esse é o ponto... próxima fase? Ó, assim? Esse é um ponto bacana, mas só pra lembrar, assim, você, assim, de novo, não tô falando de Vocês, mercado, não tô falando Sim. como é que... Vocês como profissionais, como... Ótimo. Pessoa física. Porque, não, é porque você chega aqui e você acha, não, tô bem. eu tô implantando, Eu tô bem, não. Cara, você precisa se transformar, independente. Quem tá no topo hoje em dia acho que precisa transformar mais ainda. né? Eu não sei se... Boa. Eu vou fazer 45 anos. Eu tenho 44 anos. Eu não sei se... Pô, rodou muito sem óleo, hein, cara. Né? Eu andei em estrada de terra com pneu murcho. Eu não sei se a gente vai chegando à nossa idade depois de 40 e a gente vai tentando escrever livros, né? Então eu tenho um sonho, comecei a escrever um livro e o livro fala de CX mesmo. E nesse livro eu comecei a escrever, fala de... Eu não sei ainda o título, o tema, eu tô na 10ª página. E quando eu olho para essa transformação da tecnologia, eu acho que todo mundo já entende, já percebe o quanto que a tecnologia é muito importante e o quanto que ela também afasta as relações, o calor humano. Mas eu diria, cara, que eu acredito e eu realmente espero que a gente consiga fazer o equilíbrio entre essa robotização, entre essa inteligência artificial com o calor humano. Não sei como a gente vai fazer isso, mas eu diria, estava falando com a Sabrina, com alguém ontem, o quanto que o cliente está cansado, o quanto que a gente está cansado. Hoje, para você ir para uma experiência digital, pelas limitações da digitalização, e ao passo que as empresas vão se profissionalizando na inteligência artificial, ela quer menos vezes levar para o operador, a pessoa física que está do outro lado, trabalhos de perguntar para o cliente ou de ter que interação com o cliente. Porque ao passo que a gente começou na pandemia a se profissionalizar. Então, o robô, ele tem feito o papel administrativo, né? O que gera o maior lead para que aquele operador, para aquele físico receba pronto. E tá tão cansado para o cliente ter que responder para um robô. E eu tô muito cansado de ter que responder para o robô. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer um movimento de reclamar por um aplicativo de comida de restaurante que aquela comida veio fria. Não, mas o que isso... Só, até para eu poder entender, só para ver se eu me perdi. Aí para isso você tá... É porque eu tava tentando ver como é que é o livro, tô tentando ver como é que tá conectando você. Porque como você tá escrevendo, você tá... Boa. Você tá pegando a tua bagagem e isso. Mas como é que você tá... Te preparando. O que você tá tendo que mudar em você pra daqui a 3... O que você... Daqui a 3 anos, 5 anos, enfim, um ano, quer dizer. 3 anos mudou muito. O Wellington, um dos temas do livro, e aí acredito eu que vai ser a grande polêmica, se é que eu posso falar assim, é da gente dar alguns passos para trás para essa digitalização. Eu falo numa dos temas a importância de você parar,
revisar para você poder prosseguir. Mas é isso que você tá fazendo? É isso que eu Não, tô fazendo. não. Mas esse fazer de parar e prosseguir, vou dar um exemplo. Hoje eu tenho a minha digitalização pessoal e dentro de casa, né? Minha família, minha filha, etc. Hoje eu tô parando. Hoje a gente está parando de consumir a digitalização, primeiro pelo excesso, e segundo que a resolução do que a gente precisa via digitalização nem sempre é o que a gente precisa. Então, meu preparo é o quanto que eu quero avançar na digitalização sem deixar que ela perca o seu valor. Ó, eu vou te dar um exemplo até para tangibilizar um pouco o que é a questão da pergunta. Todo mundo fala assim, curso, MBA, mestrado. Cara, eu não gosto de estudar. Eu não gosto. Eu não sou daqueles que, gosto de case, gosto de coisa. A gente discute muita coisa, né? Mas parar. Mas eu estudo, etc e tal, mas não é meu negócio. O que eu faço muito para me preparar com o futuro? Eu tenho experiências em coisa que não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Nada, zero. Qual é a experiência hoje de eu comprar um cachorro pelo Instagram? Não sei, eu entro no Instagram e tento comprar um cachorro, converso com a pessoa, ver como é que vai ser a entrega. Pô, mas como é que seria a entrega? A entrega seria assim, etc e tal. Fui fazer, eu te contei isso, fui fazer uma visita na Apple, quando eu fui para os Estados Unidos no ano passado. Você quer ir no atendimento? Não, eu não quero na área de atendimento. Mas você não é o diretor. Não, eu quero na área de design. Mas por que você vai na área de design? Porque o bom de vocês aqui é design. Isso quer dizer que meu atendimento é bom? Não, cara, de atendimento eu já conheço. Deixa eu ir parar de dizer. Fui fazer uma visita no Mercado Livre. Onde você quer ir no atendimento? Não, eu quero ir no seu maior centro logístico. Isso está me dando um aparato pessoal e profissional, me preparando no que tem por vir. A minha questão da saída da DASA para ir para uma empresa de locação de veículos é mais ou menos isso. Então é mais ou menos nesse ponto. Você está se provocando a entender. A provocação assim, tem gente que assiste a gente, seja começando, mas tem gente que também já está no topo. Já está no topo. E a provocação assim, e aí, cara? O que você está fazendo para você evoluir ainda mais? Ou, por exemplo, eu não tenho grana exatamente para estudar. Como é que eu posso fazer diferente? Pô, eu tenho uma coisa que eu faço há 15 anos. Eu sou cliente oculto. Não sei se algum de vocês é. Eu sou há 15 anos. Cara, o que eu já fiz cliente oculto de McDonald's, de Subway, de Copenhague, etc. E cada visitinha dessas ganhava R$20. O que eu aprendi ali, eu falava... Eu queria... Eu gosto de ser juiz de prêmio para aprender do que... É isso aí. Eu acho que a minha linha vai exatamente no que você falou, de se provocar e conseguir entender o que está vindo de tecnologia. Eu tenho lido muito sobre CX, até para fazer conexão com o que eu estou escrevendo, mas eu acho que eu estou vivendo duas situações. Primeiro, de me provocar para a tecnologia. Eu estava lendo, inclusive, que, eu não sei o país, que a cadeia dos presos vai ser colocada numa cápsula, colocar no neurônio dele o sentimento de ser preso há 40 anos. Eu não vou deixá-lo preso há 40 anos, eu vou usar a mão de obra dele para fazer outra coisa. Mas eu vou provocar nele o sentimento de quem ficou preso há 40 anos. Se isso vai dar certo, eu não sei. Mas essa provocação tem o que eu tenho... É isso que você está fazendo, tentando buscar essas coisas novas. Novas. Mas a frustração, ela é iminente. Por isso que dentro do livro eu falo do quanto que é importante, mas o quanto é frustrante. Boa. E eu queria concluir, eu falei para a Sabrina, o quanto que as empresas precisam parar e descer para experimentar. Boa. Eu acho que a gente está achando que a gente está tão preparado na tecnologia que a gente está deixando de degustar. Deixa a empresa para lá, vamos voltar para a gente, senão já está de novo. A gente fugindo de novo o tema. Estamos fugindo o tema aqui de novo. Vamos falar da gente. A gente falou várias vezes, a gente por experiência própria mesmo. A gente viajou, foi para um lugar, os caras falaram: o que vocês estão fazendo no Brasil? Não, a gente faz isso, cara. Para que vocês fazem isso? É isso aí. Caraca, como assim? Como assim? É isso aí. E aí, como é que você está preparando o próximo? Cara, eu sou o cara mais positivo que você vai ouvir falar sobre tecnologia. Né? Eu gosto de estudar muito história. Né? História. Então eu sou fissurado em saber o porquê que a gente chegou até aqui. Né? O que a gente fez para chegar até aqui. Então você volta lá na Revolução Industrial, quando você vai lá, eu sempre brinco, né, cara, do ano 1 até o ano 1700, você teve um mundo praticamente igual. Não teve nada, você teve mais do mesmo, né? 1700 o pessoal começou a inovar. Vem a Revolução Francesa, primeiro motor a combustão, você começa a ter uma linha de processo que ela vai evoluindo. E tudo que a gente vê hoje começou lá naquela época. O sindicato foi criado por quê? Porque quando o cara criou uma linha de produção lá atrás, todo mundo achava que ia perder o emprego. Então, ou seja, tinha já desde aquela época uma grande preocupação se a tecnologia ela vai atrapalhar.
né? E a gente está hoje na quarta grande mudança, né, tecnológica no mundo, né, partindo aí para a quinta, né, com IA, com um monte de coisa. E eu acho que a gente tem um grande desafio como líder, e eu pratico isso no dia a dia, que é sempre olhar da forma positiva, né? Quem é bom, quem está bem preparado, sempre vai ter lugar. A máquina não vai fazer tudo sozinha. O que a gente está vivendo hoje é uma grande transformação. Você está saindo de um momento onde você tem algumas profissões e você está indo para outra que não existia. Eu vou dar um exemplo simples. Há 10 anos atrás não tinha podcast. É isso. A quantidade de vagas que a gente tem. Há 10 anos atrás você tinha o taxista, mas não tinha o motorista de Uber. Então, ou seja, as coisas estão evoluindo. Então, no dia a dia, né, eu pratico isso com a minha equipe diariamente. Né? O cliente ele está muito empoderado e ele quer duas coisas muito fáceis hoje, que aí quando a gente traz para a gente entende. Ele quer agilidade e resolutividade. Mas aí você olha para trás e esse estudo que você faz do histórico é para te dar alguma... É para entender e conseguir conscientizar as equipes que o que você tem de mudança tecnológica, ela não vai ser negativa. Mas isso para você? Isso para mim, o que me mostra... Vou dar o exemplo do que eu vivi recentemente. Um ano e pouco atrás, num case nosso. A gente foi automatizar um processo, né, digitalizar esse processo. Existiu toda uma confusão, né, assim, de sentimento das pessoas. Pô, vou perder meu emprego se essa melhoria, essa digitalização entrar. Na verdade, ninguém perdeu o emprego. A gente conseguiu realocar todo mundo porque você precisa de pessoas preparadas para poder tocar a tecnologia. Então, o papel de liderança, o meu papel no dia a dia, é tentar conscientizar todo mundo que essas mudanças... Então você está dizendo o seguinte, esse aprendizado... Esse é um aprendizado... Não, e é diferente, é legal. Diferente. Você tenta pegar históricos para trás, para na hora da comunicação, até porque a comunicação... É, assim, a responsabilidade maior é do emissor, não é do receptor. Exatamente. E aí, em vez que é algo, não é algo novo. Em vez de você ficar estudando coisas pra frente pra explicar, você tá indo pra trás pra justificar. E justificar, e você até conjunturar o futuro, né? Porque assim, quando você olha pra trás ali, não pra ficar preso ao passado, mas você vê que o mundo continuou. A gente está discutindo aqui, a pandemia foi um catalisador da digitalização, né? Até a pandemia, a gente tinha índice de digitalizações muito abaixo do que a gente tem hoje, né? E se você olhar hoje, índice que saiu agora recentemente, o desemprego é o mais baixo dos últimos anos. Boa. Então, ou seja, as pessoas não estão perdendo, a gente está gerando novas oportunidades. Né? Então, ou seja, é um exercício diário, não é um exercício fácil, né? De você conseguir entender que essas tecnologias que estão vindo, elas estão ajudando. Né? E nesse momento de ajudar e de transformar, ela está agregando valor. Né? E principalmente para as pessoas. Porque a gente olha assim, o ChatGPT ele vai substituir um monte de profissão. Não vai, gente. Ele não vai substituir. Ele vai ajudar. Né? E aí a gente tem um desafio muito grande que é o quê? Como é que a gente usa isso da melhor forma? Como é que eu pego lá levar para o nosso mundo aqui, como é que eu faço que a minha URA converse com o Wellington de uma forma onde seja o mais natural possível, né? Para eu ter essa URA fazendo isso, eu preciso de alguém lá atrás configurando ela não vai se configurar sozinha, né? Então essa é a minha visão sobre tecnologia, eu sou muito positivo em relação a isso. Eu acho que a gente, daqui a 10 anos, vai estar completamente diferente do que a gente está hoje, daqui a 20, completamente diferente do que vai estar aqui a 10. Como a gente comentou um tempo atrás aqui, né? Em 2000, eu fui ter acesso à internet em 2002, a primeira vez. E aquela que você botava um CD no computador e estragar o computador todo. Pra poder instalar e vamos olhar para trás, a gente está discutindo aqui 20 anos. O que é 20 anos na história? Acabei de dar o exemplo aqui de 1700, Revolução Industrial. E hoje em dia, se você falar assim, deixa eu pensar um negócio daqui a 5 anos, você vai falar pra ele assim, cara, 5 anos, metade aqui não existe mais. É isso, e aí eu acho que tem um ponto de disrupção nas empresas que eu vejo um movimento muito interessante, é que hoje as áreas de inovações das empresas, elas tomaram um espaço muito interessante, né? Hoje mas acho que o tema aqui, Fabiana, é nem disrupção das empresas. Aí só pra gente voltar, senão a gente foge de novo. Toda hora a gente tá fugindo. Não, é a disrupção das pessoas. Das pessoas. Não, as pessoas estão com a cabeça muito... É verdade. Eu ia fazer esse link, né? Porque você tem esse empoderamento que as pessoas estão com essa mentalidade. Sim. Né? Porque se você não tiver essas pessoas com essa mentalidade, você não consegue contribuir. Entendi, fato. Entendeu? Vamos, a gente tá indo agora pro fechamento, mas antes do fechamento,
Queria uma resposta rápida e objetiva de você. Até o Morelli vai responder essa também. A pergunta aí foi ótima, porque a gente sempre fala que a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Eu já repeti aqui, a Aninha da PayPal. Beijo, Ana. Eu sempre falo dela aqui, quando eu fui lá dar uma palestra no TED, eu botei lá um slide, era dela, que o pai dela fala, todo dia você tem que aprender algo novo todos os dias. Você não volte, nem que seja com um porteiro, perder. A tua cabeça é assim, algo novo todos os dias. Eu lembro que você falou isso, todo dia eu pergunto pro Gabriel e pro Helena. O que você aprendeu hoje? Aí a pergunta agora aqui pra você é a seguinte. Ontem pra hoje... Não, vou fazer assim, vou facilitar a vida de vocês. De ontem pra hoje, não. Quem tá aqui no ritmo... Semana passada, se você for pegar vocês semana passada e vocês hoje, tem que ser rápido pra fazer a pergunta final, hein? Rapaz. Vocês são melhores do que semana passada, mas tem que dar um exemplo prático, ó. Sou melhor porque eu aprendi a soltar pipa. O que for. Mas assim, da semana passada pra hoje, você é melhor do que semana passada? Tem que ter um exemplo prático. Eu sou melhor, aprendi a usar o Canvas, que eu não usava o Canvas, era só PPT. Boa. E aí me falaram que o Canvas era muito bom pra fazer a apresentação e eu comecei a aprender na terça-feira. Ó, e tem coisa fácil lá, ajuda? Não, tem muita coisa fácil, cara. Tem, no outro dia eu tava agora, tinha que fazer um negócio, eu tava... Semana passada também, então vou dar também um exemplo. Eu tava voando de São Paulo pra Minas, eu tava à noite de bobeira, tinha que fazer um negocinho de uma foto, eu falei, vou baixar o Canvas aqui também. Sensacional. Deixa eu ver se é difícil. Troço pronto, puxa aqui, bota aqui, assim. É isso aí. E tô apaixonado, tô gostando. Boa, legal. E aí? Eu acho que a gente tá na mesma linha. Eu tive o mesmo aprendizado, só que não foi semana passada, foi a 10. Conta, Não. Tem que ser. Não, foi a 10, mas... Não, tem que ser da semana passada pra... Você é melhor do que semana passada? Alguma coisa que você aprendeu semana passada pra... O que você melhorou na semana passada por algum exemplo? Rapaz, essa pegou. É aquele bate-boom, né? É difícil de dizer, assim, eu acho que de semana passada... Alguma coisa aconteceu, putz, ó... E já teve gente aqui que teve uma discussão... Acho que não foi nessa temporada, não foi nem na outra. Que foi um aprendizado de uma relação com o filho, a forma de se comunicar com o filho. Pô, eu vou falar o meu. Caraca, isso aqui foi... Eu aprendi a andar de bicicleta com a minha filha nas minhas costas na garupa. Tem 7 dias. Tem final de semana, nunca tinha feito isso. Eu queria falar mais um. Maneiro. Desculpa o abuso da palavra, um cagaço dela cair. 3 anos, botei ela na cadeirinha e falei, vamos fazer uma trilha. Aí minha esposa assim, andar na rua primeiro. Falei, não, se for pra fazer, vamos fazer trilha. BH, trilha com ela nas costas, 3 aninhos. Não, mas na cadeira. Na cadeirinha. Não, pensei que já tinha botado a segura no pescoço. Ainda não, né? Ela surtou, já que no outro dia, falar, papai, trilha no outro dia. Aprendi um negócio maneiro. diferente. Boa. E ainda trouxe uma emoção diferente aqui. Tem uma médica que é de Campinas. Ela é uma médica muito famosa na internet. Eu peguei um podcast dela com a Bia. Bia é uma psicanalista. Depois eu dou o nome pra vocês. E eu tô aprendendo ela sobre o corpo. Eu tô há mais de alguns anos tentando perder peso. E algumas coisas estão fazendo sentido quando eu ouço ela. Então, eu tô aprendendo sobre suplementação. O cara que perde a bile, o cara que perde apêndice, como que ele suplementa o negócio... O Wellington aprendeu uma nova marca de cerveja. Pior que eu nem sei ligar essa marca não, precisa ser bem gelada. Tem umas... Aquelas ruins, tu vai pra uma balada open beer. Tu olha assim, só tem essa. Não dá. Eu já aprendi. Bastante água junto pra equilibrar. Bem gelada. Isso aí. E aí, deram colher de chá pra você, ó. Ganhei tempo, você viu, mas voltando até pra parte aqui da saúde da estética que o Crespo comentou, eu aprendi que eu não gosto de crossfit, que eu fui tentar fazer uma aula semana passada mesmo? E eu não gostei do crossfit, rapaz. Pô, tu chega lá... Boa, cara, você literalmente paga pra correr na rua, né? Então aquilo me chamou a atenção. E aí, olha só, pra quem gosta, tudo bem. Nenhum problema. A gente fala a palavra tudo bem, né? Mas assim, boa. Pra fechar, vamos fazer o seguinte. Antes do fechamento, grandes profissionais, grandes executivos, estão lá no dia a dia, cuida do time, cuida de tudo isso. Vocês já deram vários spoilers aqui sobre isso. Mas eu queria que vocês falassem o seguinte. É sempre bom a gente reforçar que nós somos pessoas normais. Humanos. A vida tem que acontecer. O equilíbrio não é linha reta. Tem momento que você precisa ir muito lá e tem momento que você vai baixar um pouquinho. Se a gente pegar final de semana ou o momento que vocês não estão trabalhando, quem é o Fabiano, quem é o Crespo, mais zero. Quando não estou pensando em nada relacionado a trabalho, livro, nada relacionado a isso. O que você gosta de fazer e um superpoder. O que assim, cara, isso aqui eu sou bom pra cacete. Se alguém for minha família, amigo, alguém pedir, não, isso aqui tem que ser eu.
esse aqui eu sou o melhor de todos, né? Eu vou te falar um negócio, porque assim, ouvindo o Wellington cada vez mais, eu acho que a questão de fazer podcast também te deu um aparato, uma habilidade. Não, é o aprendizado, né? O aprendizado, eu né? lembro que uma vez eu tava com ele, eu falei, cara, e aí, você não tá trabalhando? Você lembra, gente? E aí, cara, mas o que tá te dando prazer? Eu falei, cara, prazer que tá me dando hoje, eu estou descendo com uma cerveja gelada, meu filho fica jogando bola e eu fico tomando cerveja e vendo ele jogar bola. Eu falei, caralho, eu nunca... Você Lembro. Aí você falou, é porque eu tava num momento que eu tava querendo mudar o... Ele falou, cara, eu não vou te falar nada profissional, eu vou te falar de outras coisas que vão te levar. Então, acho que é por isso que essa pergunta é tão importante, que às vezes a gente esquece um pouco desse fundamental, que no final de semana é aquilo que recarga a gente e que dá todo o propósito da gente seguir. Que é igual você falou, às vezes eu tô numa empresa que não é aquela cultura, às vezes eu tô nisso, mas tem um propósito seu também correlacionado a isso e vem muito da família e do nosso dia a dia. É isso aí. Rapaz, vamos lá? Rapaz, eu no final de semana eu me desligo completamente, né? De uns anos pra cá eu aprendi que no final de semana é o momento de fato da família, é o momento da rotina familiar. Por mais que durante a semana a gente tente fazer isso, né? É o final de semana que eu consigo de fato fazer, né? E o superpoder é de fato esse acolhimento, né? Eu acho que olhando para minha família, quando a gente está num momento um pouco mais complexo, eu sou o ponto de equilíbrio da família, né? Então eu tento manter sempre o pé no chão. Então esse é o superpoder que a gente não nasce com ele, né? A gente vem desenvolvendo ele e eu tento praticar ele no dia a dia. Legal. Bom se ver montar a figurinha do Fabiano aqui, super, aí fica gigante aqui pra acolher todo mundo. Exatamente isso. Legal. Tô com vergonha. Não, mas olha só. Mas calma aí. Não, mas fala outra coisa. Porque ficou muito... Pô, teve gente fazendo churrasco. Não, e churrasco, o Albervan, um abraço. O cara participou do BBQ Brasil. Tu vai dizer, não, tem outro cantor aqui, tem um que tocava piano, violino. Tu vai descobrindo umas coisas aqui. Fabiano fica só descansando mesmo. Rapaz, descansando, mas tem outra habilidade? Jogar bola, não. Tem bola de gude. Eu sou bom em beber cerveja também, conta? Ah, conta. Mas aqueles que gostam de... Não, deixa eu ver se essa tá com... Tá, tanto o IPA, o IPA, sei lá o quê. Não. Eu tenho tido o privilégio de estar em Maceió, final de semana alguns, e no Sul em outros, né? Então, final de semana para mim, sozinho em Maceió, é descer do prédio e entrar na água cristalina de Maceió e esquecer o mundo. Mas eu não consigo esquecer ainda. Continuo com o telefone ligado, continuo ainda ligado. Mas esse seria o que eu faço no final de semana quando tô só. Quando eu tô no Sul, sair de Medianeira e ir pra Foz do Iguaçu e aproveitar a Foz do Iguaçu como um todo. Não dá pra negar, né? Não Adoro. foi Foz do Iguaçu. Foz é maravilhoso. É maravilhoso. E a porque gente tem... todo mundo acha que Foz é comprar muamba. Não é. Não é. Essa é uma pequena parte. E não só isso, você tem ali as 3 fronteiras, lindo, né? Cara. Então você tem lindo. Paraguai, Brasil e Argentina. Tem muita coisa pra fazer. E é um esforço, né, cara, de você conseguir de fato se desligar, tá com a família 100%. Sim. Eu aprendi há uns 10 anos atrás que o equilíbrio não é você fazer tudo de forma percentualmente parcelada, não, é você estar inteiro onde você tá. É onde eu tô inteiro. Se eu tô aqui meia hora, eu tô meia hora inteiro. Esse é um desafio. E o superpoder, cara, eu vou ser agora um pouco arrogante. Eu tenho alguns superpoderes, né? Mas eu diria, cara, que a minha criatividade é um superpoder. Sempre que alguém precisa criar alguma coisa, elas podem... Vamos fazer a convite de festa de aniversário. Eu vou te falar uma curiosidade que as pessoas não acreditam até hoje. Eu morei em Montes Claros. Eu sei de uma, mas não vamos contar aqui não. Essa é que não gravável. Eu morei em Montes Claros um tempo e a Helena é mineira. E a minha esposa falou, cara, a gente precisa fazer um chá de... Não tinha chá revelação, era chá de bebê. Precisa de um bolo. Mas o bolo precisa daquele bolo para eternizar, para ficar para a vida toda. Falei, como é que se faz um bolo para a vida toda, gente? Congela, põe aonde? Aí eu descobri que você podia fazer bolo de massa, uma massa chamada biscuit. Mano, o que saber de biscuit? Eu sei que, cara... E aí a gente falou, vamos marcar a memória dos nossos filhos. E eu criei um superpoder. Eu fui lá, cara, aprendi na internet fazer bolo. Eu fiz
18 bolos. Todos só pra Helena. Se me pedir pra sua Helena, eu não consigo fazer, mas pra minha Helena eu faço. Então eu diria que a criatividade é minha superpoder. Preciso criar algo, chamo o Crespo pra minha família. Junta lá um pouquinho. O bonequinho do Crespo joga o negócio dele lá que ele vai botar alguma... Isso aí. Boa, desculpa aí. Então, assim, vocês viram, né? Pessoas reais, vidas reais. A gente sabe de algumas outras histórias, a gente sabe de momentos. Acho que, assim, já como alguns outros momentos do Fabiano, alguns momentos complicados que ele teve que ficar um período sem viajar de avião, né? Então, teve muito. Então, só quem passa por essas histórias. Então, o que eu queria, de novo, agradecer vocês terem topado estar aqui com a gente e compartilhando um pouquinho. Não, e muito da história de vida da família de vocês, né? Que a gente falou bastante. Isso mostra o quanto a família é importante pra gente e também no nosso mundo corporativo, porque as pessoas acabam, acho que hoje muito menos, né? Aquela coisa de separar. Então, a gente teve hoje aqui... tá muito mais fechado. Eu gosto muito do exemplo eu tive 2 exemplos aqui, um do Garcher, que ele foi menino, ele foi fazer um processo seletivo, selecionou a menina, só que a menina não sabia, soube que estava grávida. Aí ligou pra ele, queria te falar que tava grávida. Não, tudo bem, você começa dia tal, não, tô te dizendo que eu tô grávida, você tá me contatando, tô grávida. Eu falei, e aí, como você tá grávida? Sim. Porque, e aí os contextos das discussões é muito assim, principalmente líder. Quer uma liderança melhor do que ser mãe? É verdade. É isso. O que vai aprender e levar pra dentro do teu mundo... É outro... E aí teve uma segunda escola pessoa, que não- e teve uma segunda pessoa que teve aqui a Ju, que ela falou, tomei a decisão de ser mãe. Qual foi o movimento da carreira? O movimento da carreira é ser mãe. Cara, eu decidi pra poder ir lá e aprender. E quando eu voltei, ela me deu uma outra perspectiva. Cara, a mãe deixa a coisa mais importante da vida dela em casa pra estar no trabalho. Tá no trabalho. Então olha a importância que ela tá dando pro trabalho. Mas o outro lado não vê dessa forma. Né? Entendeu? Então deu duas maioria. perspectivas que assim, pra deixar de estar com o filho e tá lá, É isso. olha a importância É a que tá dando pro dedicação. trabalho. Então deve ser uma pessoa que, precisa muito pra estar. É isso. Então acho que isso é legal. Então eu queria agradecer vocês terem topado estar aqui, compartilhando um pouquinho de vocês. E pra fechar, e aí pros 3, que a gente chama de rodada de arroba, que é... Quem quiser acompanhar você, rede social, e eles vão saber umas redes sociais juntas que ou divulgando, mas que vocês deixassem aí uma frase, um recado, um presente final para quem está nos assistindo, seja início de carreira, momento de decisão, momento de futuro, seja o que for, alguma frase que nesse momento para vocês possa servir de presente aí para quem está assistindo. Mas super obrigado por vocês terem topado. Ó, deixa eu começar que é mais fácil, né? Eu uso muito o LinkedIn, porque eu não tenho Instagram. E a gente não vai dizer nada Não falem sobre Não, isso. faz nada sobre isso. Né? Porque brincadeiras à parte, ele falou, qual é o seu Instagram? Eu falei, não tenho o meu, tenho o meu da minha esposa. Mas eu uso muito o LinkedIn, tá lá, Eduardo Lacerda Morelli, é fácil de achar. Eu uso bastante o LinkedIn, com bastante frequência. Cara, eu deixo 2 presentes. Um presente que eu vou trazer um pouco a minha empresa pro lado de cá também para fazer um merchan que o Wellington deixa, o outro não. Experimente, cara. Eu acho que a melhor coisa do mundo é experimentar coisa diferente para poder trazer pro seu dia a dia algo que você tá tão viciado, tão às vezes na visão, no disruptivo, e às vezes você fazer um negócio diferente, exatamente. E eu aprendi isso e foi muito engraçado. O Wellington sabe esse negócio que uma vez eu tava numa viagem, o cara falou, cara, não tô tendo ideia. Ele falou, cara, compra uma revista aí que você nunca compraria e vai no avião lendo essa revista. Eu não tenho dúvida que quando você chegar no seu você vai ter 1, 2, 3 insights pro seu negócio. Eu comprei um negócio de cachorro e tive 2, 3 insights no processo do call center lá. Então, assim, experimentem. Essas coisas de experimentar é muito bom. Isso é excelente. E como agora eu tô num novo negócio, que é da Rent Cars, que é aluguel de carro, todo mundo colocar lá no cupom Morelli, tem desconto. Não, e na hora que você falou... Não, e foi bom que eu não sabia. Na hora que ele falou, a Paulinha uma vez, quando teve aqui, mandou desconto. Ele falou, ele vai falar, eu vou pedir desconto. Mas já falou, aí, ó. Mas é mesmo, todo mundo brinca assim, vou colocar seu sobrenome. Não, pode botar lá meu sobrenome como cupom, que tem desconto para aluguel de carro, assinatura de carro. E qualquer coisa me liga. Boa. O meu LinkedIn é Alexandro Crespo, né? É o meu nome. E eu tô com 2 Instagram, diferente de você que não tem nenhum. Eu tenho 2. Um é meu pessoal, um é outro que eu tô montando em função do livro e aquela coisa toda. Que é Alexandre Crespo também. Que é Alexandro Crespo também. E sobre fazer aqui um merchan, né? Hoje eu tô na Unimed, eu tô na Unimed Maceió, e eu cuido da vertical de serviços próprios, que são os laboratórios, da verticalização, e cuido hoje de uma outra vertical que é de transtornos. Sobretudo, o maior volume é o transtorno do espectro autista. Síndrome de Down, TOD e por aí vai.
E eu tô me tornando especialista, cara, porque além de ser um mercado com uma demanda muito alta, muito delicado e com muito propósito, Falta gente, né? falta gente com amor, Isso. porque o transtornos é diagnóstico, um plano terapêutico de fato e muito amor, porque é isso que vai concluir. Então, se alguém quiser uma consultoria grátis, é só... Não, eu vou te deixar uma provocação aqui, Por favor. ao vivo. Por favor. Nem combinei com o Tony, hein? Tá bom. A gente tava conversando no bastidor, pessoal, que já foi apoiador aqui, que é a maior empresa de formação de programadores do país. E tem um dos trabalhos que a gente faz com deficiente, formação de deficiente e parente deficiente. Então eu falo o seguinte, ó, pega lá uma quantidade dessas pessoas que vocês estão tratando lá, e caso você veja oportunidade, seja dela, seja dos pais, porque o melhor aluno, um dos melhores alunos, tá voando, é o autista. Tá voando. Mas mais do que ele tem os pais que de repente tem que ficar em casa. Então, se tiver, eu já vou falar com eles, arruma uma bolsa gratuita para dentro do teu projeto, você fazendo, tô dizendo o seguinte, ó, tô ajudando, mas esses pais aqui estão com a dificuldade, precisam aprender alguma coisa. Se tiver, então já tá dado, aí você me fala que, ó, vamos fazer esse piloto aqui, eu tenho os pais aqui que eu conheço que, porra, era legal eles aprenderem para eles ganharem uma renda dele. Então já tá dado aqui, Tony, já tá combinado aqui com eles, tá? Porque eu acho que isso ajuda. Quando o Fabiano falou o tema de ser otimista, a gente trabalhou em call center, a gente tinha 20 mil pessoas lá e depois veio digitalização. No meu caso, só tinham 3. Cara, a gente vai bater no ano que vem mais de 800 mil vagas abertas dentro do mundo de TI. E as pessoas, cara, você aprende e você me liga pra cá. É isso. E vai, né? Então, ótimo. Perfeito. E a mensagem? Então já tá dado, agora A tá minha na tua mensagem é mão. o seguinte, você pode perder tudo, cara. Menos Mas o peso. se você... Desculpa, foi mais forte. Já tava. Caraca, tava na agulha. Já tava, Zerou, já tá essa boa, zerou. boa. Essa, foda, essa né? aí vai Tá ter que foda, ter revanche, tá foda. cara. Mas aqui, cara, tem uma amiga que fala assim pra mim, Crespo, você é focado em tudo, cara. Menos. Cara, mas tá muito ruim. Desculpa, eu te atrapalhei. E cara. mas tinha que ter essa piada, eu falei, tá demorando. E o segundo. Você pode perder tudo? Você pode perder tudo. Mas se você não perder a fé, você não perdeu nada, Isso é cara. verdade. Boa. Excelente, excelente. É E hora aí, do meu merchan, amigo? é isso? Opa, se você quer mais, o que você faz no paralelo? Eu tô fazendo, né? Fazendo os Ó, depois tem uns 10%. os descontos do... Gente, meu LinkedIn é Fabiano Couto, também é fácil de achar. A gente tá tudo em comum aqui também lá no LinkedIn, né? Como eu comentei, eu tô na Energisa, né? Lá no Grupo Energisa. E a minha mensagem final, né, que eu queria deixar é, gente, equilíbrio, né? Mantenha sempre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Nem tudo é sobre dinheiro. Isso é importante pra gente. Perfeito. Boa. Excelente. Bem, mais uma vez, super obrigado. Live Person, uso digital, a Sync Solution Pluris, e Nice, Pluris, Bidu, Cliente SA, Podspace, Uvo. Não falei pra vocês que a gente ia ter um dia incrível aqui, que a gente ia levar muito conhecimento pra eles. Obrigado, vocês viabilizarem isso aqui, levar pra muita gente. E o pessoal que tá assistindo, aqui a gente não tem nenhum objetivo de salvar o mundo, mas se vocês minimamente refletirem pela história desses grandes profissionais que tomaram decisões conectado com a família para fazer a diferença, eu acho minimamente, se vocês refletirem sobre isso, a gente já ganhamos. Não estou dizendo que vocês vão fazer, mas acho que o mais importante é, se acontecer algo com vocês, a diferença é o como você olha para frente, né? Como você olha para trás. Não tem problema de olhar para trás. Não. Desde que seja para ajudar a ir para frente, que foi um ótimo exemplo, tema da história. Eu olhar para trás, o problema é você ficar preso atrás. É isso, te prepara pro que vem pra frente, né? É isso, né? E com otimismo e positivismo. Perfeito. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Um abraço, gente.